Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos à programação da Top TV On e do Destaque Regional. Esse é o programa Eleições e Destaque, que está no ar a partir de agora. É isso aí. E agora a gente começa com essa iniciativa que vai até o dia das eleições e um pouquinho depois, na verdade. A gente vai trazer vários conteúdos aí referentes à eleição que vai acontecer para prefeito aqui em Cajamar. E a gente vai trazer, inclusive, os candidatos à prefeitura para você conhecer um pouquinho melhor cada uma das propostas e tirar todas as suas dúvidas antes da eleição. Antes de mais nada, eu só quero lembrar que todo esse programa está sendo feito com todos os cuidados em relação ao coronavírus. A gente está atuando aqui com equipe reduzida. Vocês podem ficar tranquilos que a gente está tomando todas as precauções. E eu quero te convidar para mandar suas perguntas sempre para a gente através da nossa transmissão pelo Facebook. É isso aí. Nosso WhatsApp é o 949722025. Você pode mandar a sua pergunta. E hoje o nosso convidado especial é o Dr. Edmilson Lima, ele que é especialista em Direito Eleitoral, formado na Universidade de São Francisco e há 44 anos em Cajamar. Doutor, muito boa noite. Boa noite, Fernando. Sejam bem-vindos ao programa Eleições de Destaque. Obrigado, boa noite, Fernando. Boa noite, Camila. Boa noite. Gostaria de agradecer o Destaque Regional, a Top TV On, por essa iniciativa brilhante, que será um benefício muito grande a todos os candidatos, pré-candidatos do município de Cajamar. E é um momento muito importante, justamente porque aquele candidato que não se prepara, ele acabará ficando no meio do caminho. Então, de forma muito, com muita gratidão, venho aqui nesse momento trazer para vocês aqui algumas dicas de forma humilde a todos os candidatos aqui. Muito bem, doutor Edmilson. E lembrando que além do WhatsApp, você também pode enviar a sua pergunta nas nossas redes sociais da Top TV On Brasil e também do Destaque Regional. Bom, primeira pergunta, doutor Edmilson, que chegou para nós aqui. Vamos começar. Quais são as principais novidades destas eleições? As principais novidades dessas eleições, e na verdade uma delas já é a questão relacionada a fake news, que não é uma novidade, mas nesse período eleitoral, na eleição de 2020, estará em teremos grande preocupação da Justiça Eleitoral. Na eleição suplementar de Cajamar, a Justiça Eleitoral, através da doutora Gina, já esteve atenta a essa situação. Outra grande novidade para as eleições de 2020 é a Lei Geral de Propriedade, certo? De Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados. E nessa lei, com base nessa lei, estaremos atentos, e o candidato tem que ficar atento com relação à questão do WhatsApp, impulsionamento e a questão de falsear a identidade para atacar o adversário. Então, uma das dicas que segue aqui na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, mensagens eletrônicas. Há possibilidade sim de envio de mensagens eletrônicas, desde que aquele que enviar a mensagem permita ao destinatário da mensagem, o remetente da mensagem, permita ao destinatário desfazer o envio da mensagem. Outra situação é impulsionamento, que será proibido
e não será permitido nesse período eleitoral aqui. Doutor, eu queria aproveitar só porque a gente está vivendo um momento de pandemia, de isolamento, um período completamente diferente de tudo que a gente já viveu. E eu sei que isso tem mudado muito. Agora, o que vai acontecer de fato nessas eleições? Que medidas foram tomadas para garantir a segurança da população nesse sentido? O TSE tomou a medida de evitar a biometria, ou seja, a biometria que já estava prevista para as eleições de 2020, o TSE não vai exigir nesse ano. Então, primeira medida foi a questão da biometria. A segunda medida foi a extensão do horário para todos os eleitores, ou seja, as eleições se iniciarão a partir das 7 horas da manhã e as pessoas idosas poderão votar no horário especial, ou seja, das 7 da manhã às 10 da manhã. As pessoas do grupo de risco também é importante a gente deixar claro que tem esse período que vai ter menos gente lá nas sessões para ter um voto mais tranquilo e garantir o isolamento, né, doutor? Isso, exatamente. Doutor Edmilson, um exemplo, a pessoa vai lá, quer ser candidato a vereador, ou candidato a vereador, o que ela precisa ter como conhecimento básico para que ela seja um candidato, uma candidata? Ficha limpa, questão nome da SPC, envolve isso, tem influência nessas questões para ser candidato? O que a justiça barra? Para ser candidato, primeiramente, ficha limpa, estar afiliado a um partido. Nós tivemos até situações de pessoas dizendo que seriam candidatas e já tinha decorrido o período de filiação em um partido. Então, esse é um dos requisitos. Então, ficha limpa, estar quite com a Justiça Eleitoral. Além disso, não ter uma condenação, daquela condenação por ato de improbidade administrativa transitada em julgado. E esses são os principais requisitos para poder concorrer à eleição. Agora, doutor, o senhor falou da ficha limpa. O que constitui uma pessoa ser ou não ser ficha limpa? O que a torna ficha suja? O que torna uma pessoa ser ficha suja é a condenação, aquela pessoa que foi condenada em um processo criminal. E nesse processo, houve uma condenação em segunda instância. Ou seja, citando aqui como exemplo Cajamar, ele teve a condenação aqui na comarca de Cajamar. Posteriormente, o Tribunal de Justiça confirmou essa condenação. Então, a partir da segunda instância, já é considerado ficha suja. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em uma situação específica, que em determinados casos não será considerado ficha suja. Agora, por exemplo, se ainda couber recurso, né, a esse processo na segunda instância, já é considerado ficha suja ou não? Precisa transitar? Com o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, com base no último julgamento do Supremo Tribunal Federal, somente será considerado ficha suja quando houver o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? O último recurso no processo. Ou seja, não tem mais o que fazer. Isso. Cajamar, São Paulo, TSE ou STJ e, posteriormente, Supremo Tribunal Federal. Certo. Doutor Edmilson, o que é voto de legenda? Voto de legenda é aquele voto onde a pessoa simplesmente deixa de votar no candidato e vota somente na legenda. Ou seja, eu chego e, ao invés de eu votar por exemplo, no partido, no candidato que tem aquela numeração, eu voto na sigla MDB, PSD e outros partidos. Então esse é o voto de legenda. O voto de legenda, doutor, é só para tirar as dúvidas. Na legenda, o mais votado que assume o cargo. Isso, exatamente, é o mais votado que assume o cargo. Porque tem muitas dúvidas que algum candidato ou tem mais votos e acaba entrando e o outro não, né? Exato. E é isso se representa pela legenda. Como é que funciona essa questão? Funciona do seguinte, porque hoje a Justiça Eleitoral e o processo eleitoral, o candidato, ele busca o quê? A representatividade. Porque seria muito fácil, por exemplo, eu ter muito dinheiro, simplesmente falo, eu vou ser candidato, banco a minha campanha e não me importo com o espírito do partido. O espírito do partido é eu dizer, eu estou filiado a um partido que tem uma determinada ideia. Então, nesse aspecto, a importância de se votar em um partido é justamente para que se represente os interesses daquele povo, é essa situação.
Doutor, o senhor falou da importância da pessoa se filiar a algum partido. Agora, eu sei que muita gente, assim, a população, grande parte da população vai votar e não sabe a diferença entre o vereador, entre o deputado estadual, deputado federal. O senhor explicou qual que é a função da legenda, do partido. O senhor pode explicar para a gente qual que é a função do vereador, do prefeito e do subprefeito? Ok. A função do vereador é legislar. É aquele que estará legislando e fiscalizando os atos do prefeito. Então, muitas pessoas têm em mente que o vereador, ele não depende do prefeito, o prefeito consegue governar isoladamente, e não é assim. O vereador é quem cria a lei, embora há leis que são de iniciativa do executivo, e o prefeito é quem executa as leis e deve cumprir as leis. Então, cabe ao vereador não somente enviar projetos, criar projetos, fiscalizar o executivo, mas também colaborar com o desenvolvimento da cidade. E o vice-prefeito? O vice-prefeito, nós tivemos até uma situação recente na cidade de Itapecerica da Serra, onde se recusou a garantir ao vice-prefeito a assumir o cargo de um prefeito que estava doente, numa situação de coronavírus. O papel do prefeito é simplesmente do vice-prefeito é simplesmente substituir o prefeito em sua ausência, em caso de impedimento ou vacância. O impedimento é qualquer motivo, doença, viagem a trabalho, e vacância é por algum outro motivo aí. Então, o que ocorre? O vice-prefeito, ele tem que estar pronto, preparado, para caso haja necessidade, assumir no lugar do prefeito. Agora, assim, pensando na parte prática da coisa, eu estou com um buraco na rua, estou com um problema na escola, a quem que eu recorro? Você pode recorrer ao vereador, só que tem aquela ilusão, inclusive é até difícil para quem concorre ao cargo de vereador, aquela ilusão de que o vereador ele tem que fazer tudo, ou seja, o vereador tem que resolver o problema ali, ele simplesmente resolver. Tem aquela ilusão de que o vereador é o responsável para garantir um transporte, uma alimentação, isso e aquilo. O vereador, o papel dele realmente é fiscalizar e cobrar do prefeito. Portanto, se tem essa situação que você disse na rua, o cidadão pode procurar diretamente o vereador, fazer uma reclamação, e o vereador é obrigado a exigir do prefeito através de diversos atos ou através dos órgãos competentes, através da prefeitura. Através da ouvidoria, do setor de protocolo, através de outros setores, através do secretariado, esse é o caminho. Ou seja, doutora, não existe vereador que faça nada sozinho, como Exatamente. Nós vemos muito comum isso acontecer aí em nosso município, em toda a região, que o vereador prometendo fazer isso, aquilo, e na verdade, sozinho o vereador não tem poder de fazer nada. Exatamente. Nessa questão, mais uma pergunta, Camila? Não, fica tranquilo. Sobre propaganda, doutor Edmilson, mudou muita coisa de um tempo para cá, né? Hoje em dia, carros de som, aqueles folhas sulfite coladas em poste que a gente via muito antigamente, já está cada dia proibido, né? E são santinhos estão cada dia menos comuns. O que mudou nessa eleição em relação à passada sobre isso? Sobre a questão da propaganda. Da propaganda. E o uso de alto-falantes e tudo mais. Tá. A questão especificamente que você perguntou do uso de alto-falantes, pode sim estar utilizando. Entretanto, existe uma regulamentação. Ou seja, não se pode usar o alto-falante do jeito que o candidato entender que é possível. Existe uma regulamentação da legislação eleitoral, no sentido de que para utilizar o alto-falante, você tem que utilizar o alto-falante no mínimo ali 200 metros de distância de órgãos públicos. Por exemplo, você não pode utilizar um alto-falante em frente a um fórum, em frente ao hospital, uma biblioteca, em situações específicas assim. Essa é a situação. Existe a situação também do veículo, que as pessoas chamam de mini trio, né? Que é aquele veículo que acompanha o candidato. Então, tem que também se verificar a questão dos 80 decibéis, que não pode estar passando ali a questão dos 80 decibéis. Entretanto, isso já é o que já tem da legislação anterior. A grande mudança e a principal atenção que se deve tomar com relação à questão da propaganda é a questão relacionada aos cuidados com o seu adversário, em tese adversário político, que é a questão da fake news, que é uma das questões muito importantes, a questão das ofensas contra colegas,
a forma pela qual você vai fazer essa propaganda, tanto na internet como nos aplicativos existentes. São vários requisitos aí da propaganda. Doutor, o senhor falou um pouquinho da propaganda. Eu queria entender, existe um período em que ela é permitida e um momento o qual não pode mais, né? Que pode ser considerado boca de urna. Qual que é o momento que pode ter início e até onde pode ser? Então, nessa eleição é a partir do dia 27 de setembro e vai até o período 48 horas anteriores à eleição. Então, somente a partir do dia 27 temos observado aí algumas situações de pessoas que já estão fazendo ali a propaganda, se aproveitando da situação de pré-candidato, extrapolando aquele limite para fazer a propaganda com jingles, não tem ali a numeração, mas disfarçando, isso pode ocasionar sérios problemas. Certo. Doutor Edmilson, estamos em pré-campanha. A Justiça Eleitoral ela tem um prazo para julgar, né, as fichas dos candidatos. Esse prazo vai até quando? O prazo para julgar a ficha dos candidatos para poder assumir, para poder ficha ali para concorrer ou não. Ah, tá. Para concorrer já se iniciou do período do registro, tá? E vai até esse prazo pode transcorrer até após o período da eleição. Entretanto, existe ali um mutirão do Tribunal Regional Eleitoral no sentido de que até o dia das eleições, todos os processos estarão julgados, tanto em primeira instância como no Tribunal Regional Eleitoral também. Certo. Questão de aglomerações nessa pandemia. O tribunal solicitou alguma alteração, alguma observação sobre como será feito as eleições, as campanhas na rua durante a pandemia? Sim, estabeleceu regras, né, com base na resolução, no sentido de que no dia da eleição terá que se observar todas aquelas regras de higiene, como álcool em gel, distanciamento, toda essa situação. E no período de propaganda também o candidato deve estar atento. O candidato deve estar atento, porque o candidato ou pré-candidato, né, que se reunir com aglomeração de pessoas, ele estará respondendo perante a Justiça Eleitoral com a aplicação de multa. Essa multa pode ser de R$500 até R$5.000. Então, o candidato e o partido são responsáveis por essa questão da aglomeração. Eles têm que tomar cuidado e evitar que as pessoas estejam em situação de aglomeração. Doutor, o Rafael Almeida mandou uma pergunta. Segundo notícias vinculadas em alguns meios de comunicação, o adiamento realmente irá possibilitar que candidatos ficha suja possam ser candidatos? Isso. Aí é uma questão que não pode ser generalizada. As pessoas estão imaginando que todo candidato ficha suja poderá concorrer. Não é bem assim. Essa situação é até bom esclarecer, por quê? Porque para muitas pessoas é todo candidato ficha suja, e não é. É aquele candidato ficha suja que nesse ano venceria o período, por exemplo, aquele candidato que foi condenado por ação de improbidade administrativa, em que a condenação seria 8 anos. E os 8 anos se daria nesse ano, por conta do período eleitoral, esse candidato, por conta da questão da pandemia, esse candidato, ele poderá concorrer às eleições. Então essa é a situação. Então não é toda situação de ficha suja. Se foi ficha suja na eleição anterior, não compreendeu o período de 8 anos. Então tem a regrinha básica do período de 8 anos, que é o quê? O período de 8 anos se decorreu dentro desse período eleitoral. Eu quero só aproveitar agora, obrigada, doutor, para agradecer o Rafael que mandou aqui a dúvida para a gente. Eu quero te convidar, se você tiver uma dúvida também, aproveita aqui a nossa transmissão pelo Facebook, manda aqui para a gente, que agora é o momento de tirar todas as suas dúvidas para estar tudo certo no dia da eleição, né, Fernando? É isso mesmo. Inclusive, doutor, nós temos perguntas via internet que foram feitas por alguns usuários. Vamos dar uma olhada? Meu nome é Marcos Ribeiro e eu queria saber o que é uma boca de urna. Meu nome é Marcos Ribeiro e eu queria saber o que é uma boca de urna. É uma boca de urna. Excelente pergunta. A boca de urna é aquela situação habitual onde muitos candidatos que não têm compromisso com a sociedade, muitos deles até dizem, eu não vou fazer nada, eu não vou atender porque eu vou fazer boca de urna.
Aquela situação em que no dia da eleição você separa um valor, determina um valor para gastar, você acaba atraindo ali e contratando hipoteticamente diversas pessoas para trabalhar para você na eleição, mas elas não irão trabalhar dentro da prestação de contas, situações que são permitidas pela legislação eleitoral. Elas estarão trabalhando simplesmente para fazer volume, ou seja, estarão no dia da eleição recebendo tão somente para ficar no entorno das escolas, tentando ali convencer o eleitor ou incentivar o eleitor para votar naquele candidato específico, o que é totalmente vedado pela legislação eleitoral e é um cuidado muito grande que o candidato deve ter, porque na eleição suplementar de Cajamar, a Justiça Eleitoral já pegou pesado com relação a isso aí. A Justiça Eleitoral foi firme, a Justiça Eleitoral fiscalizou, na eleição suplementar não teve moleza, tanto é que não teve boca de urna, um caso inédito na história de Cajamar. Agora, doutor, eu acho que o que confunde muito as pessoas com essa questão de boca de urna é o seguinte: as pessoas não sabem até onde é um problema e até onde não é. Então, por exemplo, se eu for votar e eu quiser ir com a camisa do meu candidato, uma camiseta, eu posso. Se eu quiser ir com um boné, se eu quiser ir com um broche do meu candidato, isso pode ou isso é considerado boca de urna? O que o cidadão pode fazer e o que ele não pode? O que a legislação prevê é que a pessoa que estará votando, o eleitor, ele pode sim ir com a camiseta do candidato, às vezes até um boné do candidato. Isso é permitido, realmente permitido pela legislação eleitoral. O que não é permitido é a aglomeração de pessoas com camiseta, bonés, distribuindo panfletos e outras coisas mais, para poder convencer o eleitor a votar naquele candidato. Bandeiras, doutor, existem um limite aí próximos aos colégios eleitorais, né? Quais são esses limites? Os limites é 200 metros, no mínimo, do colégio eleitoral. Tá? Há situações na jurisprudência onde se entende que nem 200 metros, seria 500 metros ou mais aí. Então é algo em que, se você pensar em praticar, tome cuidado, porque vai ser avaliado por um juiz. Cada juiz vai entender de uma forma. A legislação fala no mínimo 200 metros, entretanto, é uma situação que vai ficar no campo da subjetividade para o juiz. Certo. Doutor, é muito comum em épocas de eleições a gente ter showmícios, né, comícios. Quais são as diferenças entre os dois e o que é permitido ou não? Comício é permitido, esse ano tendo a observação de que não pode haver aglomeração, verificando-se as regras de segurança. Então, o comício é aquilo onde pode ter 2, 3, 100, 200 pessoas, é um comício, onde o candidato se dirige para um determinado grupo de pessoas, que pode ser previamente agendado por uma questão de não ter conflito de interesse de partidos. Esse é o comício. O showmício é aquela situação que não é permitida, que é a situação onde se fazia antigamente, de você estar contratando artista para estar angariando votos, ou seja, artistas que estarão ali cantando, fazendo shows e criando ali um verdadeiro espetáculo para atrair ali o eleitorado. Doutor, aproveitando essa deixa, digital influencer está cada vez mais comum. Eles se encaixam nisso? O que eles podem ou não fazer? O digital influencer não pode, tá? A eleição veda totalmente essa questão do digital influencer. O que pode ocorrer com relação à mídia social é tão somente o candidato, sem impulsionamento, utilizar-se de todas as ferramentas que existem a seu dispor. Ou seja, ele pode utilizar do WhatsApp. Entretanto, para ele utilizar o WhatsApp, ele vai ter que enviar, e a pessoa vai ter a opção de não aceitar. Não aceitando, ele tem que se comprometer a não enviar novamente. E-mails, a pessoa pode estar encaminhando e-mails. Pode estar utilizando todas as redes sociais. O que não pode ocorrer, Fernando, é a questão do abuso dos meios de comunicação. Inclusive, temos situações aqui em Cajamar, uma situação de um candidato que foi cassado por abuso dos meios de comunicação. Então, isso sim é possível. Agora, a influência digital, o impulsionamento e tudo aquilo que não é natural, com o objetivo de interferir na vontade do eleitor, é totalmente vedado pela Justiça Eleitoral. Agora, quando o senhor fala de impulsionamento, por exemplo, nas redes sociais,
é qualquer patrocínio de post, qualquer patrocínio já é proibido ou não? Qualquer patrocínio é proibido no período eleitoral. Tá? Antes do período eleitoral, até nessa pré-campanha, algumas pessoas estão fazendo impulsionamento, que pode até passa de boa. Agora, no período eleitoral, há algumas decisões, jurisprudência, minimizando essa situação, mas eu não arriscaria, como candidato, a fazer o impulsionamento, porque mais uma vez entra no campo da subjetividade. E tem ainda um detalhe: o seu adversário vai ingressar com uma representação contra você, simplesmente para dizer na rua: olha, ele não é candidato, vote em mim porque ele não é candidato. Então eu não recomendaria. Certo. O senhor estava falando de WhatsApp, por exemplo, que passa a ser um problema quando a pessoa tem o direito de recusar a mensagem. Mas no WhatsApp, quando você manda a mensagem, não existe muito essa questão de recusar ou não. Como é que isso vai ser validado? Como é que Vai isso vai ser validado analisado? da seguinte forma: o eleitor ele vai ter a prova de que recebeu e pediu para que não. Ele vai responder dizendo: não quero mais receber sua mensagem. Isso servirá como prova para o eleitor de que aquele candidato continuou insistindo, utilizando-se de instrumentos como robô ou influência digital, no sentido de influenciar no resultado da eleição. Então, esse é o mecanismo eficaz, tanto para o candidato comprovar que ele atendeu a legislação, e para o eleitor coibir esse tipo de ação. O senhor falou uma coisa interessante, desculpa, Fernando, Imagina. Que eu acho muito curiosa. Como que o eleitor consegue, não é manejar, mas como é que ele consegue controlar todas essas ações? O que o eleitor pode fazer se ele se sentir ofendido ou se ele sentir que os direitos dele não estão sendo respeitados em qualquer circunstância? Ele pode constituir prova através do WhatsApp, ou seja, printar a tela do WhatsApp ou de qualquer aplicativo ou instrumento digital, e com isso fazer uma representação perante a Justiça Eleitoral. A representação pode ser feita de forma simples, por e-mail, através de ligação no cartório eleitoral ou através de advogado. Certo. Doutor, última eleição, algumas passadas, a gente tinha 3 meses de período eleitoral. Essa eleição já encurtou. Foi quando que teve essa mudança e ela é para ficar ou é provisória? A questão da mudança houve sim através da resolução de 2016, já houve ali em 2016, na eleição de 2016, já se encurtou esse período eleitoral. Por que se encurtou o período eleitoral? Por conta dos gastos que a sociedade não aguenta, ou seja, um gasto elevado para um período muito grande eleitoral. Ou seja, você consegue, na visão da Justiça Eleitoral e dos operadores do direito, em pouco tempo já transmitir as suas ideias, porque não se pode utilizar um período eleitoral naquela ideia de que você vai ter um período longo para convencer o eleitor através de artimanhas pessoais, ou seja, através do puro marketing. Para você ser um candidato, você tem que ter um trabalho, já realizar um trabalho na sua comunidade. Então a Justiça Eleitoral entende que esse período já é suficiente. E a grande tendência é que isso permaneça aí nas próximas resoluções, tanto que já está sendo aplicado também nessa eleição de 2020. Ok. Mais uma, Camila? O que é proibido na propaganda eleitoral, doutor? O que é proibido na propaganda eleitoral tem inúmeras proibições, tá? Mas assim, o principal que é proibido, eu repito, primeiramente, questão da fake news, que é aquela pessoa que se utiliza de situações de clandestinidade ou de forma obscura para atacar o seu adversário. Ou cria situações para desestabilizar o pleito eleitoral, criando boatos, situações de que o candidato X cometeu um crime, que às vezes ele não cometeu, uma mentira. O candidato X, ele quando era criança, por exemplo, ele matou fulano de tal, ele atropelou, coisas que já aconteceu em Cajamar, para desestabilizar o pleito eleitoral. Então, essa é uma situação que não é permitida. Uma outra situação importante é a situação também da calúnia, das ofensas, aquela situação de desrespeitar o seu adversário político, difamando, caluniando. Essas são as principais situações. Mas existem inúmeras outras situações aí na questão
da propaganda eleitoral, que não é permitido, como, por exemplo, algumas situações de propaganda, por exemplo, em igreja, né? Você vai fazer ali uma propaganda na porta de uma igreja, no estabelecimento público, então não é permitido você fazer ali, colar um panfleto, alguma coisa nesse sentido. Certo. Bom, temos perguntinhas dos internautas. Camila, consegue ler para mim? Consigo. Lúcio de Paulo Augusto perguntando, por favor, doutor, explique como será a apuração dos votos dos vereadores. Obrigado. A apuração, acho que ele quer saber, apuração no sentido de se vai ser eletrônico, acho que deve ser isso aí, né? Provavelmente. Eu acho que é saber também o prazo, quanto tempo vai levar até saber quem foi eleito. Então, a Justiça Eleitoral, ela está a justiça mais moderna do mundo, em se tratando de justiça eleitoral. Portanto, será rápido, porém, esse ano nós teremos um pouco de atraso por conta da pandemia, daqueles cuidados que se tem que tomar com relação a isolamento, o excesso de servidores que estarão trabalhando, mas de forma, algumas situações até de controle de forma remota. Então, eu acredito que a apuração de vereadores no dia da eleição, geralmente aqui em Cajamar, por volta ali das 19 horas, já se tem o resultado. Esse ano, o máximo que vai atrasar, assim, pela experiência que a gente tem, é às 20 horas, no máximo meia hora de atraso. Então, vai ser praticamente a mesma coisa dos outros períodos eleitorais. A gente tem mais uma pergunta, doutor, da Rafaela Douglas. Eu queria fazer uma denúncia, na verdade não é nenhuma pergunta, é uma denúncia, gente, de vários candidatos que ficam nos marcando no Facebook. Isso fica muito chato. Posso abrir uma denúncia? No Facebook toda hora aparece uma notificação que algum candidato que eu nem conheço me marcou em algo. Ele acabou de falar um pouco a respeito disso, Rafaela. Explica de novo, por favor, doutor, que providências devem ser tomadas em casos como esse? Nesse período, antes do início da campanha, que é o período de 27 de setembro, só te resta fazer uma denúncia no Facebook, no próprio Facebook ou naquele aplicativo, para dizer que você está sendo importunado. Após o período eleitoral, você pode estar printando toda essa insistência, demonstrando que está te marcando constantemente e fazer uma representação eleitoral perante a Justiça Eleitoral, ou seja, tomar as medidas, uma denúncia, conforme eu disse anteriormente, através até de e-mail mesmo, é tranquilo. Mas ainda não é considerado um problema, Antes do início da campanha, que é antes de 27 de setembro, não é considerado um problema eleitoral, exceto situações ali específicas de comprovação de um candidato que está cometendo um abuso de marcar, por exemplo, a cidade inteira. Aí a Justiça Eleitoral estará tomando as medidas de aplicar uma multa para esse pré-candidato. Certo. Bom, temos mais perguntas. Tem um vídeo de um internauta também que gravou. Consegue aí, Henrique? Uma perguntinha para o senhor. Então, temos a pergunta já? Então, deixa eu só aproveitar para fazer uma pergunta, doutor. Nesse período, existe uma data, né, onde pode começar a fazer a campanha. Antes disso, não é considerado crime, porque, por exemplo, se tem algum candidato marcando essa pessoa, de certa forma ele está fazendo uma campanha, ele está fazendo publicidade, em um período que não é permitido. Isso não consiste em um crime? Então, na verdade, se ele violar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é essa situação específica da permissão, que é a nova lei que foi promulgada há poucos meses, ele estará respondendo sim, aquela questão que está prevista na própria Lei Geral de Proteção de Dados, de ser ali insistente. Uma simples marcação não vai caracterizar ali um problema maior para o candidato, mas a insistência dele em marcar, ou se aquele que fizer a representação conseguir provar que ou a Justiça Eleitoral, ao investigar, provar que ele está utilizando desse método através de robôs, ou através de assessores e de amigos, aí caberá sim uma medida, a mesma regra da campanha eleitoral, nesse caso específico, será aplicada nesse período. Mas em casos extremos mesmo. Viu? Bom, doutor, o Claudemir Ribeiro está perguntando aqui via Facebook quantos carros de som serão permitidos e se o candidato tem que estar junto no carro. Cada candidato pode ser utilizado de um carro de som, lembrando que é um mini trio, ou seja, aquele carro pequeno. E foi muito pertinente a pergunta dele, porque somente poderá utilizar o carro de som se ele estiver junto no carro de som. Certo. E, mais uma vez, eu repito, na eleição suplementar, a Justiça Eleitoral de Cajamar foi firme nesse sentido.
viu situação de candidato de carro de som sem o candidato, imediatamente os fiscais da Justiça Eleitoral já foram acionados e já tomaram as medidas de aplicação de multa. Mais uma aqui, Camila, rapidinho. Fique à vontade. Doações caracterizam como compra de votos? Doações, compra de Pergunta votos. da Jéssica Costa. Com certeza, esse é um dos grandes problemas e um dos grandes desafios da Justiça Eleitoral e a grande tendência para a eleição de 2020, no sentido de que a Justiça Eleitoral estará mais atenta a isso. Então, aquele candidato que tem o hábito de fazer doação, prometer, esse candidato será punido na forma da lei. E essa situação é uma das situações graves que permite a cassação do candidato eleito e daquele que não foi eleito ficar inelegível por 8 anos, porque aí se constitui, aí nesse caso, o abuso do poder político e em algumas situações o poder econômico também. Agora, doutor, doação geralmente é um caso grande, que as pessoas veem com clareza. E os brindes? Porque antigamente tinha chaveirinho, tinha camiseta, tinha um monte de coisa que era distribuído. Os brindes em si, eles são permitidos? Não são permitidos. Desde muito tempo já não são permitidos. Entretanto, a sua pergunta foi pertinente, porque ainda existem pessoas que cobram eleitores, mas não me deu um brinde. E muitos candidatos que acreditam que pode fazer isso. Esse também é um típico caso grave que gera a cassação. Ou seja, você sai em um processo eleitoral, participa, gasta, tem todo aquele custo que você gera não só para você, mas para o partido, e por causa de um deslize, de um descuido desse, você acaba sendo cassado e até às vezes prejudicando o partido político. Grupos de WhatsApp, doutor, são permitidos? Não são permitidos, grupos de WhatsApp. Entretanto, porém, com os eleitores, a Justiça Eleitoral não tem como vedar. Grupo de WhatsApp criado pelo candidato não é permitido. Grupo de WhatsApp criado pelo eleitor também não é permitido, entretanto, fica mais difícil fiscalizar. Bom, o Pia mandou uma pergunta aqui pelo Facebook da Top TV On. Qual seria a punição para os pré-candidatos que estão fazendo hipocrisia nas redes sociais? Eu não entendi o que seria essa hipocrisia. Boa noite, Pia, conhecido, um grande conhecido. Então, a hipocrisia que eu acho que ele quis dizer é o que? É a questão da demagogia e da mentira na eleição. Seria o quê? Aquela, geralmente, a promessa, e se enquadra também aí na própria fake news, né? Aquele candidato que se utiliza de uma fake news ao inverso, que é o quê? De criar um fato positivo a seu favor, dizendo que ele fez parte da ONG X, que ele foi presidente do conselho tal, cria uma situação de um currículo que não possui. Então isso aí também será passível de verificação pela Justiça Eleitoral, ou seja, pode ser punido, mas se houver ali uma comprovação de uma falsidade, entre aspas, ou seja, aquele falseamento que eu falei anteriormente, aquele candidato que, como a situação de um profissional que fala que tem a pós-graduação, situação do ex-ministro da Educação, que falou que tinha aquela formação e não tinha. Então, a Justiça Eleitoral também estará atenta a essa situação. Mais uma pergunta também. O João Cristino, ele está fazendo uma pergunta aqui via as redes sociais, pedindo qual o meio de fiscalizar ou denunciar um candidato por compra de votos de forma anônima. Forma anônima, hoje já existe essa previsão na legislação de proteção àquele que denuncia. Qualquer órgão, tanto o Ministério Público como a Justiça Eleitoral, se a pessoa não quiser se identificar, ela pode fazer a denúncia sem identificação e faz o protocolo perante o cartório eleitoral ou encaminha um e-mail dizendo que não quer ser identificado e ele estará protegido. Poderá fazer a denúncia e não aparecerá o nome dele em qualquer meio aí. Acho que isso é muito importante porque as pessoas têm muito medo de denunciar justamente por isso, né? Para não se expor de certa forma. Exatamente. Olha, doutor Elias Lima perguntou, o que pode ser caracterizado como antecipação de campanha? Boa noite, Elias. A antecipação de campanha, na verdade, é tudo aquilo que o candidato faz de forma exagerada, até porque a legislação atual, com base na resolução de 2016, já abrandou bastante. Na pré-campanha, que é esse período agora, você pode exaltar as qualidades do candidato, você pode expor as suas ideias, coisa que antes de 2016 não podia. Então, na pré-campanha, que se chama pré-campanha, que é nesse período,
o pré-candidato ele pode utilizar de tudo, só não pode realmente pedir voto ou falar que é candidato. Ou seja, eu peço seu voto e sou candidato. Então isso aí realmente acaba prejudicando o candidato aí. Ou aquelas artimanhas utilizadas que não pede voto, mas fala, conto com você, conto com o seu apoio. Então, é situação que pode prejudicar o candidato. Tá, só para ressaltar, doutor, já foi falado da biometria, mas tem muitos internautas que acabaram entrando agora e estão perguntando sobre essa questão de biometria, que esse ano ela está suspensa, né, doutor? Você pode reforçar isso para nós? Isso, exatamente. Por conta da questão da pandemia, uma questão de interesse público e de saúde pública, o ministro Barroso criou uma resolução que foi aprovada pelos seus colegas no sentido de que a biometria não se aplica para a eleição de 2020. Porque você imagina uma situação de controle da doença, as pessoas tendo que ter a biometria, passar álcool em gel, toda aquela dificuldade que é comum do nosso dia a dia. Imagina uma eleição. Aí a eleição teria que começar às 7 da manhã e terminar à meia-noite, porque não teria tempo hábil para isso. E mais do que isso, eles estão recomendando também que o eleitor leve a sua própria caneta, porque senão você vai ter que pegar a caneta lá da mesa, aí todo mundo tem que higienizar a caneta, e só isso já vai levar um baita tempo que vai acabar atrasando a votação. Você quer fazer pergunta ou vamos aqui? Vamos então. Aliás, eu quero aproveitar já para te convidar, você que está aí acompanhando com a gente aqui pelas redes sociais, mande a sua pergunta, aproveite para tirar suas dúvidas, para chegar no dia da eleição sem nenhum problema. E ó, se você quiser, pode mandar para o nosso WhatsApp, é 94972-2025. Vamos lá, Jurandir Magalhães. Doutor, eu sou presidente e fundador de uma ONG que faz há 3 anos e meio, vem fazendo um trabalho humanitário contínuo. Calma. Não entendi essa pergunta aqui, ó. Tem muita gente aqui mandando abraço pro senhor, falando que o senhor é muito competente. Aqui, boa noite, doutor. Obrigado. Placa nas casas, faixas ou até mesmo outdoors, estão liberados? O Alvino Vieira dos Santos. Tá, o outdoor não está liberado, tá? A Justiça Eleitoral, ela também veda algumas atitudes. Com relação à placa na casa, pode sim, desde que atenda a regulamentação da Justiça Eleitoral, tá? Então, é possível sim. O que não se pode ter é placas em estabelecimento público, né? Igrejas, esse tipo de coisa. Ok. Temos uma pergunta, mais um vídeo de perguntas da população em Cajamar, acompanhe. Oi, meu nome é Naira Damasceno. Eu gostaria de saber se os carros de som vão poder circular nas eleições. Só mais uma vez, vamos só retomar esse assunto, doutor? Carro de som pode, desde que a pessoa, desde que o candidato esteja junto com o carro de som, não ultrapasse ali o volume, que é 80 decibéis, e quando passar próximo ao fórum, a órgãos públicos como hospital, biblioteca, igrejas, reduzir o som. Ou seja, a 200 metros de distância, não pode ter ali o som ligado. Ok. Distância desses estabelecimentos. Temos mais uma pergunta, população. Meu nome é Juscleide de Jesus Silva e eu queria saber o que é compra de votos. Boa pergunta, né? Boa pergunta. A compra de votos é aquele candidato que quer te dar alguma vantagem ou prometer para você alguma vantagem. Por exemplo, eu vou te dar R$1.000 para você conseguir cinco votos para mim. Eu vou te pagar R$200 para o dia da eleição você votar para mim. Se você votar em mim, eu vou te dar um emprego na prefeitura, eu vou garantir essa situação. Se você votar para mim, tem situações de pessoas, como existia no Nordeste antigamente, de dar metade da nota para a pessoa e depois, se eu ganhar a eleição, eu te dou a outra parte da nota. Então, tudo que se diz, você viu o candidato te prometendo uma vantagem ou te dando alguma coisa, é compra de voto. Agora, falando a respeito de gastos, de compras e afins, existe o limite de gastos do candidato, né? O que acontece com o candidato se ele ultrapassar esse limite? Uma pergunta muito interessante, Camila, porque eu já vi situações, tanto em Cajamar, gente trabalhando,
fora de Cajamar, candidatos que fizeram um excelente trabalho, uma campanha bonita, e por às vezes esquecer de um item, de incluir aquele item na prestação de contas, ou de informar aquele gasto, ser cassado. Nós tivemos situações aí de coisas mínimas. Então, tudo aquilo que você gastar na campanha, você tem que contabilizar. Ah, mas eu não sei como contabilizar isso aí. Para isso já existe ali o contador do seu partido, existe a assessoria jurídica do seu partido. Então, tudo que você for fazer, consulte a consultoria jurídica e contábil do seu partido, porque ele vai te explicar como fazer. Ou seja, tem que estar contabilizado para incluir no limite de gasto da campanha. Se ultrapassar aquele limite de gasto, que para vereador é 63 mil no caso de Cajamar e para prefeito 613 mil, acabará, aí você vai nadar, numa linguagem mais simples, e morrer na praia. Ou seja, ganha a eleição e é cassado posteriormente. Bom, o Pablo Juan, ele fica com uma dúvida aqui. Ele está dizendo se candidatos que fazem festas, eles também são considerados compra de voto. Festas muitas vezes acontecem, né? É comum até candidatos que fazem churrasco por aí. Isso é considerado compra de votos, doutor? Boa noite, Pablo. É considerado compra de votos. Tivemos situações em Cajamar e fora de Cajamar de candidatos cassados por conta de situações assim. Então, festa, viagens. Ah, eu vou comprar a passagem aérea para você, eu vou bancar o casamento. E não precisa ser a festa inteira. Só de você comprar uma caixa de cerveja, fazer a doação de uma Coca-Cola, de um brinde, isso aí prejudica o candidato também. Caracteriza ali a compra de voto também. Mais uma pergunta do Tonho. O Tonho está perguntando o seguinte: assim que fizer a abertura da conta, o candidato pode fazer depósito para pagar suas despesas? O candidato pode fazer, mas dentro do limite do imposto de renda dele. Ou seja, ele só pode fazer a doação para si próprio de 10% daquilo que ele declarou no imposto de renda. Ok. Resolveu? Não estou falando. Ou seja, se ele faturou, um exemplo, 50 mil reais, 10% desse faturamento é o que pode ele pode fazer observando o limite de gasto de campanha. Se ele, por exemplo, ultrapassar o limite previsto, aí ele já se prejudicou, ou seja, já acabou, poderá ser cassado por conta disso aí. Olha, a gente tem aí mais uma pergunta do Isaías Lima. Boa noite. Qual é o horário permitido de início e fim para os carros de som? Ah, tá. Os carros de som são permitidos das 8 da manhã até a meia-noite, exceto no dia no período eleitoral, que você 48 horas antes do período eleitoral você não poderá utilizar do carro de som. Apenas de algumas outras situações, como carreata, que aí se estende até o dia anterior à eleição. Aliás, doutor, você está falando do dia da eleição. O que não é permitido e o que é permitido no dia? As pessoas podem ser presas, as pessoas podem consumir bebida alcoólica. O que elas podem e não podem fazer? Tá. O que não pode ocorrer, uma das coisas que não pode ocorrer no período eleitoral até no dia da eleição é a prisão em flagrante, a não ser que seja naqueles crimes inafiançáveis, em situações específicas. Então, essa é uma das situações do que não é permitido no dia da eleição. O que é permitido no dia da eleição foi aquilo que nós falamos, a pessoa comparecer para votar com a identificação do candidato. E são inúmeras situações aí, mas especificamente essa aí. Doutor, prazo final da campanha se encerra quando? O prazo final da campanha? O prazo final da campanha se encerra 24 horas antes do período eleitoral. Mais uma perguntinha referente aos gastos. Camila, por gentileza. Vamos lá, do Isaac Vieira Cerqueira. Doutor Edmilson, existem regras para esses gastos de campanha? Quais seriam essas regras? As regras para o gasto de campanha, uma das regras seria o que eu acabei de dizer agora, que é o limite estabelecido pela Justiça Eleitoral. Então a Justiça Eleitoral já divulgou através do site do TSE uma relação de municípios, em cada município o limite de gasto por vereador. Eu tenho até o número exato aqui, ó. Para vereador, ele pode gastar até em Cajamar,
É 71.701,72. Eu tinha falado anteriormente 61, mas é 71.701,72. Para prefeito, 613.919,62. Então esse é o limite de gasto da campanha. Bom, o Ricardo está com uma pergunta aqui, doutor. Em caso de algum candidato estar em algum evento particular em que foi convidado, pode causar algum problema para o candidato? O evento particular depende da postura do candidato. Se ele foi convidado para o evento particular e ele se comportar naquele evento, tranquilo. Agora, se ele foi convidado para o evento com o objetivo nítido ali, eleitoreiro, para angariar votos, aí ele pode ser prejudicado. Essa é a situação. Agora, doutor, não é um pouco complexo fazer a análise desses casos? Porque não é uma coisa assim, preto no branco, não é assim, se você esteve lá, você é condenado. Quem faz essa análise? De que forma que essa análise acontece? De cada situação específica. Exato. Você fala de falha do candidato, situação. Quem faz essa análise é o Ministério Público. Inicialmente, o Ministério Público faz a análise para se verificar se vai propor uma ação judicial. Segundo, a Justiça Eleitoral, que estará ali analisando para julgar aquela situação. Independente disso, temos que estar atentos também com relação aos adversários políticos. Se você vai fazer uma campanha imaginando que nós tivemos situações em Cajamar de candidatos que foram cassados e o suplente assumiu. E uma coisa que tem se acentuado não só em Cajamar, mas em outras cidades. Antigamente, ganhava a eleição, não importa, ali ganhou, eu vou respeitar ali o meu adversário. Mas aí é uma questão no campo da subjetividade também, que às vezes o que pode parecer um respeito, pode parecer o direito também de, eu fui o suplente, não ganhei porque eu agi corretamente, aquele que ganhou prejudicou. Então essa análise é feita dessa forma, até pelo próprio adversário, e a análise ali superficial. Agora, minuciosamente, uma situação detalhada, é a Justiça Eleitoral que faz essa análise, que muitas vezes, como você disse, a legislação eleitoral ela é muito subjetiva, nem tudo está na lei. Então é o cuidado que você dá, mas eu vou arriscar, porque o juiz, nesse caso, não dá nada. Às vezes o que você pensa que não vai dar nada, cara, entra no campo do abuso do poder político. Ou seja, você se excedeu e, sendo abuso do poder político, você é cassado após o período eleitoral. Certo. Lembrando, agradecendo as suas perguntas que muitos internautas estão nos enviando aqui para a página do Destaque Regional e também da Top TV 1 Brasil. Voltando na questão da ONG, Camila, o Jurandir Magalhães, ele está dizendo o seguinte, doutor, ele é o presidente da ONG, né, o fundador, o presidente da ONG, que faz 3 anos e meio que vem fazendo um trabalho humanitário na cidade. Ele está querendo saber se continua ou pode ficar à frente da ONG, o que leva a crer que ele é um candidato político. Entendi. Caso. Então, é uma situação específica, ele vai ter que atender, como presidente da ONG, os mesmos requisitos daquela situação de desincompatibilização, ou seja, que é o período mínimo aí de 3 meses. Ele não pode estar à frente da ONG, comandando a ONG, e divulgando atos dele, que sejam atos de benefício para a sociedade. Como, por exemplo, eu sou presidente da ONG, na data de hoje nós doamos 100 cestas básicas. Então ele vai ter que se atentar para esses cuidados também. Se ele for um presidente que não vai utilizar a ONG para mencionar nada, ou seja, ele vai estar ali numa situação de clandestinidade, no bom sentido da palavra, não vai ter nada ali de penalização da Justiça Eleitoral. Mas, em regra, com base na legislação eleitoral, ele teria que se afastar por 3 meses. Lembrando que isso tem que ser documentado, né, doutor? Tem que ser documentado. Tem que tomar esse cuidado, documentar, porque entra naquela questão, novamente, do adversário. Doutor, o Elias Lima mandou mais uma pergunta aqui, querendo saber se o candidato pode usar dinheiro das campanhas para o pagamento de despesas pessoais. Negativo, não pode utilizar, ou seja, isso aí é cassação e inexigibilidade por 8 anos. Ou seja, você fez ali algo que você vai responder na esfera civil, que é na civil eleitoral, que é na questão de rejeição e reprovação de contas, e ainda criminalmente, porque você fez ali uma utilização indevida de recurso de campanha. Agora, então, doutor, essa questão da prestação de contas, até quanto tempo depois da eleição acontece a análise disso? Porque eu já vi várias vezes essas contas serem questionadas anos depois. Isso, acabou o período eleitoral, existe o período ali
natural de prestação de contas, né? Que no caso específico dessa eleição, a eleição vai ser em novembro, o período da análise da prestação de contas de campanha vai mais ou menos ali até o término da eleição, que é a análise. Porém, o término, o final é a campanha. Entretanto, o processo se inicia às vezes antes da campanha, posteriormente à campanha, e muitas vezes ele já vi situações, nós temos situações específicas aqui em Cajamar, de prestação de contas que estão ainda na primeira instância, porque julgou as contas, e aí foi considerada de uma forma, foi para o tribunal anulou a decisão do juiz, retornou, então é algo que é imprevisível, mas em média é em torno de 6 meses a 8 meses, mas há casos que demoram até 4 anos. Quando transita em julgado, vem a condenação e aí a pessoa se torna aí, em situações específicas aí, inelegíveis. O candidato, uma pergunta que foi recebida aqui na Top TV 1, o candidato pode ficar na frente da escola? Tem muito é comum o candidato ficar na frente das escolas, geralmente tem pastéis vendendo, a feirinha ali, é comum isso. Pode ou não pode, doutor? Não pode. Inclusive, mais uma vez, falando de eleição suplementar, eu sempre cito a eleição suplementar, porque é a mesma justiça que vai julgar agora que vai estar acompanhando toda a situação da eleitoral. E isso foi se verificado e teve uma fiscalização bem atuante, no sentido de candidato na frente da escola, na época era a doutora Gina, a juíza que atuou firmemente nas eleições, ela mandava sair de frente da escola, não pode estar. Doutor, tem uma pergunta aqui do Dorival Souza. Boa noite, doutor Edmilson Lima. O prefeito não pode ir até as obras por causa do período eleitoral, mas o pré-candidato a vereador pode ir às obras que estão ocorrendo na cidade? Então, ele pode sim, ele pode estar, mas tem que ir acompanhar sem qualquer tipo de manifestação. Ele não pode estar se manifestando, né, na inauguração. Também entra para o campo da subjetividade também. Sim. Tá? Eu não iria se eu fosse candidato. Por quê? Você compareceu na inauguração, o seu adversário entra com a representação. Independente do resultado, ele vai para o seu eleitor dizer, olha, ele vai ganhar, mas não vai levar, e você acaba perdendo. E eu acho que a gente até vive um momento meio complexo por conta da pandemia e do isolamento, em que cada candidato tem que pensar muito bem o que vale a pena comparecer e o que não vale. Até por essa questão que eu acho que pode ser quase que uma coisa negativa, um aspecto negativo. Olha, ele está em meio a uma movimentação grande, ele está acumulando gente. Isso pode pegar mal para o candidato? Pode pegar mal. O eleitor hoje, devemos lembrar que não se trata de eleitor da pré-história. O eleitor é bem informado. Hoje os meios de comunicação estão levantando essa questão do isolamento, que é importante, não é questão de política, é uma questão de saúde pública. Exato. Portanto, o eleitor vai sim observar esses critérios no momento de votar no candidato. Como que eu vou votar num candidato que não respeita a saúde do próximo? Ou seja, não está preocupado, sim, ele está apenas preocupado com se eleger, né? Em se eleger, na verdade, né? Sim. Isso, diferente do que a gente falou, não é uma questão subjetiva, é uma questão super objetiva, né? A pessoa estava lá, a pessoa estava em meio a uma aglomeração, não tem o que discutir. Exatamente, é isso. Bom, para quem nos acompanha, ao meu lado aqui está a Camila Cirouge. Ela que é uma jornalista, tem uma experiência vasta aí no âmbito político, né, Camila? Vamos aproveitar a deixa, doutor, para apresentar um pouquinho sobre a Camila, que já trabalhou em portais grandes como Terra, Isto É, Época, passou pela Band também, cobriu até as eleições do ex-presidente Barack Obama nos Estados Unidos. Camila, aproveitando a deixa aqui, fala um pouco da sua experiência para quem está nos assistindo. Não, Fernando, essa ele me pegou de surpresa. Ele me pegou desprevenida aqui. Não, de fato, assim, foram experiências que me acrescentaram muito, que foram muito importantes para mim. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, na verdade, eu nem tinha ido fazer a cobertura da eleição, tinha ido fazer a cobertura da super tempestade Sandy e fui fazer a cobertura da Maratona de Nova York, que foi cancelada por causa da super tempestade. Acabei cobrindo um monte de coisa, inclusive a reeleição do Obama, que acho que foi aquela chavinha que virou e falou, nossa, isso daqui é legal, é divertido. E depois eu fui para Isto É, fiquei 2 anos apresentando 2 jornais todos os dias na Isto É, e eu fiz a sabatina com os pré-candidatos à presidência da República, agora, nessa última eleição. E foi uma experiência, assim, sensacional, porque você entra nesse universo de política, você é absorvido, né? Você não é aquela coisa de ter opção, de falar, vou me manter distante, não. É um universo que te consome
e é muito bacana você conseguir ver vários lados da mesma moeda. Então, está sendo um prazer, aliás, agradeço muito o convite em poder participar desse momento tão esclarecedor para a população. Acho que até por ter trabalhado bastante nisso, eu sei o quão importante é para as pessoas saberem em quem elas vão votar, por que elas vão votar, porque por muito tempo eu confesso que eu fui essa eleitora displicente, que falava, eu vou votar em quem minha família vota, em quem está votando, sei lá, votei lá, apertei qualquer número. E hoje eu vejo a importância que a gente tem. Falando da eleição presidencial, falando da eleição para prefeito, a gente está escolhendo a pessoa que vai conduzir os nossos passos, o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso país. E isso muda muita coisa. A gente vê que a gente vive uma polarização muito grande agora com essa questão eleitoral. E eu acho que isso faz que a gente entenda a importância de cada voto, a importância que tem o seu voto, que tem o seu voto, que tem o seu voto, que tem o seu voto. Porque isso é muito importante, é o momento que a gente, de fato, está dando um rumo para a nossa cidade, a gente está dando um rumo para o nosso estado, a gente está dando um rumo para o nosso país. Então, assim, acho que eu passei a ver as eleições de uma forma bem diferente, trabalhando com tudo isso. Poxa, que legal, Camila. Eu, em nome da Top TV On, do Destaque Regional, queremos agradecer e seja bem-vinda a Cajamar, a nossa casa aqui. Quais foram suas primeiras impressões vindo para Cajamar, acompanhando a história política aqui, Camila? Olha, ele está querendo me colocar numa saia justas bacanas aqui, hein, Fernando? É sacanagem isso. Sabe por que ele está fazendo isso? Eu vou confessar agora, porque ele não aprendeu a falar o meu sobrenome direito. Ele ficou aqui treinando, e agora está fazendo isso comigo, Sim, né? Camila Cirouch. Não, então, eu gostei muito. Eu confesso que eu conhecia muito pouco da cidade. Quando eu cheguei aqui, eu acho que a primeira coisa que mais me encantou foi a população de Cajamar. É uma população muito receptiva, assim, que todo mundo te recebe muito bem em qualquer lugar que você vai. As pessoas são muito solícitas. E eu achei, assim, tudo muito organizado, sabe? De tudo que eu consegui ver, não foram muitos os passeios que eu fiz pela cidade. Confesso, eu ainda estou em dívida, vou passear mais por aqui até o dia das eleições. Até porque, só para aproveitar para te lembrar, todas as terças-feiras a gente vai estar aqui com esse programa às 7 horas da noite. Então, ó, toda terça-feira eu vou estar por aqui passeando, conhecendo um pouco da cidade. Passeando não muito, né? Estamos em isolamento social, mas assim, só dando aquela xeretada de dentro do carro. Mas eu acho que o que mais me deixou encantada com a cidade, de fato, foram as pessoas. Poxa, muito bem, Camila. Quero agradecer mais uma vez a participação. A Camila vai ficar conosco até o final da eleição, mas na outra semana, né, Camila? Exatamente. Todas as terças-feiras. Eu, em nome da produção aqui da Top TV On, agradecemos e desejo boa-vinda, bem-vinda, né, a Cajamar, ao nosso estúdio. E o nosso objetivo, pessoal, é trazer idoneidade ao nosso programa. Entrevistaremos a partir da próxima terça-feira o Dr. Giuseppe Conte, que é do PSDB. Ele será o nosso primeiro entrevistado aqui e eu e a Camila Cirouch estaremos entrevistando aí o candidato. Lembrando que o programa vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 19 horas. E você não pode esperar, tem muita coisa por aí, não é, Camila? Exatamente. Eu quero aproveitar agora para agradecer ao Dr. Edmilson, que esteve aqui esclarecendo todas as nossas dúvidas e as dúvidas da população, que acho que é o mais importante, que são as pessoas que de fato precisam estar bem informadas para tomar a decisão correta lá nas urnas. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação, doutor. Eu que agradeço a vocês, a Top TV On, a pessoa do Wagner, destaque regional na pessoa do Fernando Cruz e da Camila. E só agradecimento mesmo e muito obrigado pela oportunidade. O senhor tem alguma recomendação final para a população agora, para essa reta final, para prestar atenção nas coisas? O que o senhor recomendaria para a população? O que eu recomendo para a população é estar atento realmente a cada candidato em suas propostas e naquilo que vem de uma idoneidade. Ou seja, se o seu candidato se utiliza de manobras ilegais, de compra de voto, de te oferecer alguma coisa, o que vai acontecer? Ele vai te dar aquilo no período eleitoral. Passou o período eleitoral, ele vai virar as costas para você e vai dizer, eu já te paguei, você não tem que me pedir nada. Procure observar aquele candidato que quer o melhor para a cidade. Em termos jurídicos, ficar atento a cada candidato e exercer o seu papel de cidadão fiscalizando para que a eleição tenha ali um pleito ali justo, ou seja, para que todos tenham oportunidades de forma idêntica e igual, para que o seu candidato ou o adversário do seu candidato
não prejudique ali a democracia, acaba prejudicando a nossa democracia. E acho que mais do que isso, quem comete alguma ilegalidade antes de ser eleito, também quem garante que não vai cometer enquanto estiver no poder? Eu acho que o que a população menos quer é alguém que tente passar a própria população para trás. Quem a gente está escolhendo é um representante da gente, dos cidadãos, para estar lá nos representando, para estar lá fazendo as coisas por nós. Não alguém que vai passar a perna em todo mundo quando precisar para se dar bem. Então acho que é importante manter esse foco, né, Fernando? É isso mesmo. Bom, queremos agradecer a sua audiência, muito obrigado. Esse foi o primeiro programa Eleições em Destaque. Esperamos, eu e a Camila, na próxima terça-feira, a partir das 19 horas, entrevista com o Dr. Giuseppe Conte, pré-candidato às eleições em Cajamar. Você que tem dúvidas, pode mandar aí no nosso WhatsApp, 949722025. Você também já pode mandar a sua pergunta para os candidatos, que na próxima semana responderemos para você. E olha, além do Dr. Giuseppe, a gente também vai fazer entrevista com todos os outros candidatos até a data da eleição. Então, se você já tiver alguma dúvida, já vai separando, já vai deixando tudo anotado, manda pra gente que a gente vai separando tudo para poder fazer a sua pergunta, o seu questionamento para os candidatos. Muitíssimo obrigada pela companhia. Não se esqueça, a gente se vê na terça-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Doutor, muito obrigado. Muito